Olá, queridos! Graça e paz! Que bom estar com vocês mais uma vez para o nosso bate-papo liderança e a cada dia mais inovando, preparando coisas boas para você. É um prazer estar mais uma vez sentado na mesa para bater um papo sobre liderança. Aproveita e vai compartilhando aqui esse link com a galera, porque vai ser muito legal o bate-papo com o convidado desse dia. E eu quero já começar apresentando ele, é o querido pastor Tiago Coelho. Paz, querido pastor Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo liderança. Feliz demais de estar aqui. É bom quando a gente tem uma conexão que vem de Deus, né? Temos amigos em comum. É verdade. Trabalhamos praticamente com as mesmas coisas e eu estou muito feliz de estar aqui e de ter teu apoio, né, em tudo que eu tenho feito também. Legal. Gente, olha, o pastor Tiago, ele tem muitos projetos legais, muitos projetos que ele está fazendo parte com outros pastores, e isso me empolga muito, eu fico muito motivado todas as vezes que eu converso sobre treinar líderes, treinar pastores, ajudar a caminhar junto com pastores para crescer. Eu fico muito animado mesmo. E eu sei que o que nós vamos conversar aqui hoje é surpresa, ele já está aqui rindo, já fala, ó, é surpresa que a gente conversa. Ele também passa assim. A minha está em branco, a minha folha aqui. Então, eu sei que vem coisa boa por aí, tá? Vai anotando aí, escrevendo tudo, porque com certeza tem coisa boa para você. Bom, pastor Tiago, eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. Ser filho de pastor, como é que é esse negócio? Hoje você já está aí. Pode falar a idade? Sim, claro. Sem problema nenhum. Sim. Qual a idade? 43. 43 anos, né? E eu estava conversando nos bastidores aqui que eu acompanhei muito o pastor Silmar Coelho e vi muitas vezes o pastor Tiago lá vendendo os livros e tal. Então, antes dessa conexão aqui, eu já acompanhei muito, fui muito abençoado pelo pai dele e acompanhei ele lá servindo e ajudando o pai dele. Mas como é que é isso? Fala pra gente, pastor Tiago. Primeiro, eu tive que aprender a lidar com o meu PPP, né? Na época, pai, pastor e patrão. Porque tem hora que eu esperava uma palavra de pai e vinha uma pancada de patrão, né? Tem hora que eu esperava uma palavra de patrão e vinha a misericórdia de um pastor. Então, assim, é uma escola, um negócio diferenciado, um privilégio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre achei que meu pai era duro demais. Eu não imaginava que eu não tinha maturidade para entender que ele estava preparando a gente para a vida, né? Meu irmão Lucas, que é o mais novo, é pastor na Inglaterra, Felipe também pastor, e minha irmã, mulher de Deus, enfim. Então tinha hora que eu achava que meu pai pegava pesado demais, mas ele estava me ensinando. Tudo que ele fez e faz até hoje é uma escola para mim. Eu costumo pregar uma palavra, pastor Bruno, que eu ministrei, tive a honra de ministrar lá na Alcance, em Curitiba, né, com o pastor Marciano, o pastor Luciano Subirá, que foi o seguinte: Abraão, ele coloca a lenha sobre Isaac, e o fogo e o cutelo ele leva com ele. Ou seja, aquilo que é pesado, meu pai sempre colocou sobre mim. Peso, caixa, estoque. Não interessa se é filho do preletor, você vai carregar a caixa, você vai vender material, você vai atender as pessoas. E isso eu achava, pesado demais isso, cara. Só que meu pai me ensinou e ele levava o fogo e o cutelo. Uau. Ou seja, eu aprendi com ele que aquilo que é pesado pode botar sobre teu filho. Agora, aquilo que queima e corta, né? Aquilo que é perigoso, leva com você. Então ele nunca colocou o que era perigoso. Engraçado, quando eu preguei essa mensagem, ele, como pai, né? Você copiou essa mensagem de quem? É do T.D. Jakes? Pai, se o senhor está achando que é do T.D. Jakes, então eu acho que eu estou no caminho certo.
Mas, na verdade, eu estava lendo, né, a palavra famosa de Gênesis 22, lá, Abraão, Isaac. E quando eu vi isso, eu falei, cara, o que é pesado, ele põe sobre o filho. Mas o que vai matar, cortar, queimar, não, isso aqui deixa comigo. E aos poucos, né, eu não precisei carregar tanta lenha mais assim. E hoje consigo lidar com o que é perigoso, com o que corta, com o que queima, sem me queimar e sem me cortar. Então, na verdade, a nossa caminhada como pai e filho amadureceu também. Eu não tomo nenhuma decisão sem falar com meu pai, mesmo com 43 anos, mas tem hora que eu peço a opinião dele, né? Mas como eu tenho 43 anos, ele sabe que eu sou um homem, ele dá a opinião dele, mas ele sabe que eu tenho a minha também. A responsabilidade da decisão então é sua. É uma relação diferente, né, Legal. ao longo dos anos. Ele não me trata como uma criança, mas eu também não desrespeito ele, né, e sei do peso da liderança que ele tem, um homem que é pastor há 50 anos. Então, ao mesmo tempo que foi e é ainda muita cobrança, é um privilégio indescritível ser filho do pastor Silmar Coelho, da famosa Janice, né? que é minha mãe. Então, ser o filho mais velho deles é um privilégio muito grande. Que legal, pastor Tiago. Agora achei muito legal isso daí. É o desafio, quando eu perguntei sobre como é que é ser filho de um pastor, e ainda mais filho do pastor Silmar. O PPP, eu tive que lidar. Essa eu não sabia, viu? Com o pastor, pai e patrão. E é interessante que ele sempre falou, eu sou teu pai, sou teu pastor. Mas se você der mole, eu te mando embora como funcionário. E realmente, isso fez da gente quem a gente é, não só eu, mas o Felipe, o Lucas e a Cristine. Uma vez ele falou para mim no telefone, ficou muito brabo por uma situação. Ele falou, você está demitido! E pá, e bateu o telefone. Eu comecei a rir, falei, meu pai não vai me mandar embora. Mas naquela hora, ele falou, você está demitido. Ou seja, meu pai já me demitiu uma vez. Recontratou, graças a Deus. Essa é boa. Então você foi demitido pelo seu pai. Que coisa legal. Agora, isso formou em você um caráter, uma experiência de vida que não tem como... não tem como medir o quanto que isso foi ouro, foi rico para você, né, Tiago? Sim, sem dúvida. Hoje eu lido, né, com pastores literalmente no mundo inteiro por causa de uma instituição nos Estados Unidos que foi fundada pelo pastor Larry Stockstill, né, que é meu avô pastor, ele é pastor do meu pastor do pastor Philip Murdoch. Então, através dessa instituição chamada Surge nos Estados Unidos, eu tenho contato com pastores literalmente do mundo inteiro, sabe? E isso tudo é fruto do meu pai, que foi para os Estados Unidos, já tinha 36 pastores auxiliares em São Paulo, uma grande igreja, e ele resolveu largar tudo e ir para os Estados Unidos. Todo mundo achou ele doido, mas ele foi fazer mestrado, foi fazer doutorado na Oral Roberts, mas a minha mãe foi de primeira dama, né, a faxineira, a babá de crianças. Então a gente passou muito aperto nos Estados Unidos, mas hoje meu irmão é pastor de uma igreja inglesa na Inglaterra, né? O Felipe tem uma empresa nos Estados Unidos e no mundo aí. Eu moro no Brasil e sou pastor no Brasil por questão de convicção e chamada. Em 2018 eu recebi 3 propostas para ajudar e pastorear igrejas nos Estados Unidos, igrejas americanas. E eu resolvi ficar no Brasil por chamado realmente, né? E é uma das razões que eu trabalho com o pastor Philip, porque é o único pastor que eu conheço que tem mais motivos do que eu para morar nos Estados Unidos e também está no Brasil por um chamado. Então tudo isso, pastor Bruno, que a gente vê do inglês, né, é porque meu pai ficou 9 anos nos Estados Unidos estudando. Eu fiquei 12, quase 13, o Lucas ficou 16, o Felipe ficou uns 15. Né? Então Deus literalmente abriu a porta do mundo para a gente por causa do sacrifício, da semente dos meus pais. Meu pai fazendo mestrado e doutorado, mas pintando a faculdade para poder ganhar um dinheiro extra, sustentar a família. Né? Lideranças do Brasil que prometeram sustentar, não conseguiram por questão de crise, dólar alto.
E eu fui trabalhar com ele com 13 anos, ajudando a pintar a faculdade, ajudando a cortar grama de americanos. Isso, na verdade, foi uma escola, Uau. né, para a nossa vida. O pastor Silmar Coelho pintando a faculdade. Então, assim, muito legal. E eu já vi já o seu pai já contar um testemunho desse período dele na faculdade. Isso é muito enriquecedor. Muito bom. Para ele foi uma benção, mas ele mudou o futuro dos filhos, né, com o que ele fez também. Né? Muito legal. Agora, hoje, nós estávamos conversando aqui, você tem esse fogo no coração, esse chamado para ajudar pastores, né? É uma coisa que eu amo fazer também. Nessa caminhada aí com esse fogo de ajudar pastores, o que você tem visto ser o maior desafio dos pastores hoje no Brasil? Você consegue falar 2 ou 3 que você fala, cara, eu tenho visto, esses são os maiores desafios que eu vejo hoje? Eu acho que primeiro eu quero louvar a Deus aqui pela vida de um amigo mais chegado que um irmão, né? O Bispo Maurílio, da comunidade lá em Nilópolis, um cara parceirão meu nessa época de lidar com pastores, e é um amigo muito antes da pandemia, mas a gente está junto num projeto chamado Pastores Amando Pastores, e isso, na verdade, começou a mostrar para nós os desafios de um pastor, as dores de um pastor, coisas que eu já vivi. E a nossa oração tem sido: Deus, nos usa para evitar que alguns pastores sofram algumas dores que eu já sofri. Então, assim, quem sou eu para, com 43 anos, dizer que eu já sofri muito, né? Mas, de fato, eu me sinto muito feliz quando eu consigo ajudar um pastor a fazer a vida dele mais fácil, né? Menos pesada, né? Tipo assim, antigamente o cara ia abrir uma igreja, toma aqui uma caixa velha que eu não uso, toma aqui uma cadeira quebrada. Hoje em dia eu tenho visto Deus levantar pastores no mundo inteiro que investem em outros pastores. Isso é algo que ainda está longe um pouco do Brasil, mas o meu sonho é mudar isso, né? Mas falando de Brasil, eu acho que o nosso maior desafio é não ser injusto com pessoas que sempre trabalharam para a gente. Assim, eu tenho tentado me colocar no lugar de pastores que choram para mim, falando, cara, eu tive que liberar tantas pessoas da minha equipe, a arrecadação da igreja caiu, sabe? É um negócio muito difícil para nós, né? Ter que diminuir até a ajuda que dá para um voluntário, alguma coisa do tipo. Então eu acho que o nosso maior desafio como líder é não ser tentar, né, não ser injusto com pessoas que sempre acreditaram na gente nesse momento de restrição financeira para a maioria, né? E aproveitando, eu sei que tem aqui talvez muitos liderados, continua firme, sabe? Continua servindo, continua batalhando, porque a nossa oração é que teu líder, teu pastor, venha lembrar, né, de você que talvez abriu mão, está trabalhando mais, ganhando menos, sei lá, porque a gente vai sair dessa, a gente vai dar a volta por cima. Eu tenho crido, apostado e tido o privilégio de lidar com os maiores líderes do Brasil, né? E eles falam para mim, cara, vai passar, a gente vai viver um avivamento. Então é muito triste também quando uma pessoa que é chave da nossa equipe tem que ir embora às vezes, porque a gente não pode segurar como a gente gostaria. Então é uma pena. Eu tenho visto o seguinte, que muitas pessoas perdem a oportunidade de servir por ter que trabalhar. Né? Então eu acho que o nosso maior desafio é se a gente pudesse realmente bancar uma equipe top. Eu fico muito triste quando eu vejo, isso é uma realidade do Brasil, quando eu vejo, por exemplo, um cara que é top de mídia, por exemplo, ou top de casais, ou top de crianças, e a gente não poder segurar essa pessoa, não poder pagar o salário que a gente gostaria. E às vezes esse cara tem que trabalhar de segunda a segunda, né, e pegar ônibus. E, cara, isso para mim é uma das maiores dores. Eu não poder trazer para perto quem eu sei que ganha tão pouco às vezes, sabe? E que poderia estar somando mais com os projetos do reino, Poxa, da igreja local. Imagina se a gente, e por falta de recurso financeiro não tem como colocar essa pessoa perto. Eu tenho visto, pastor Tiago, que um desafio que tem sido muito grande no meio dos pastores
equipe. O cara, ele fala, eu não consigo ter gente para me ajudar, eu não consigo formar uma equipe, é muito difícil, eu sozinho para tudo. Está um pouco ligado a isso, né? Mas você também tem visto que esse desafio, essa dificuldade do pessoal formar equipe, você tem visto isso por aí? Eu tenho visto isso. Por exemplo, eu cheguei num estado, num lugar, numa igreja, e o pastor falou, cara, estou tendo muito problema com o líder da mídia. Eu falei, quantos anos ele tem? Ele falou, 43. Eu falei, cara, vou te falar, eu tenho 43. Talvez o líder da mídia é muito velho. Embora eu estou me chamando de velho, né? Coisas tipo... Esse pastor pegou a dica na hora. Ele tem uma igreja gigante, mas por ser um interior, eles não tinham transmissão online, não precisava. O cara fazia uma convocação nos GTs, nas células, pum, lotava. Aí você imagina, do dia para a noite, o cara que não tem transmissão, não tem nada online, acabou o presencial. Uma igreja gigantesca, com mais de 100 funcionários e tal. Ele ficou desesperado, me ligou, cara, me ajuda e tal. Eu não sei nem onde comprar câmera, porque tá tudo lockdown, não vai entregar se eu comprar pelo correio. O cara ficou desesperado. Eu falei, uma igreja de milhares de membros, imagina. Aí alguém vai falar, é falta de visão. Não, não é. Antes da pandemia ele não precisava, né, na cabeça dele, da mídia. Então eu falei, cara, escolhe um garoto aí da igreja de uns 15, 16 anos, sei lá, dá o teu telefone na mão dele, cara, e começa a pregar. E aí ele ficou chocado. Hoje esse garoto de 16 anos, 17, deve ter uns 19, né, porque já passaram quase 2 anos. E esse cara é o líder da mídia. Uau. Esse cara lidera o de 43, o de 50 aqui, sabe? Então, eu acho que houve uma revolução e uma readaptação de verdade, inclusive na nossa liderança. Que talvez a gente acharia muito novo um cara de 16, 17 anos liderar a mídia, né? Mas eu vejo um moleque fenômeno. Esse ser um dos fatores que contribui para que o camarada não forme uma equipe. O pastor, ele não tem uma equipe. Ele não conseguir parar para ouvir as pessoas novas. Né? E ele sempre vai tendo uma equipe que vai, às vezes, ficando ultrapassada ou não tendo a oportunidade de conhecer coisas novas da galera que está chegando. Eu estou sempre fazendo reuniões com a equipe, com o pessoal e falo para eles, olha, o que vocês falarem é bem-vindo. A gente vai analisar, junta a experiência dessa galera nova, junta a criatividade da galera nova com a experiência de quem é antigo e dá para sair uma coisa legal. Legal. Outra coisa que eu vejo que atrapalha o pastor de formar uma equipe, ele não saber lidar com as pessoas, valorizar os caras, né? Agradecer pelo que tem feito, encorajar. Ele só quer ver resultado. Aí uma hora a equipe desmotiva, desanima e ninguém fica perto. O que você acha sobre isso? Você vê uma coisa simples. Você tem o privilégio, né, de viajar também o Brasil ministrando, enfim. Quantas vezes, pastor Bruno, a gente já viu alguém, seja o líder do louvor ou o pastor da igreja, dar uma bronca no cara do som? Demais. Pô, essa microfonia aqui... Cara, eu já vi coisa de púlpito. Uma vez eu estava pregando numa igreja, o cara falou, fulano, se esse som falhar de novo, eu vou te mandar embora. Eu fiquei chocado assim, cara, como que o cara fala isso? No púlpito. Mas, ao mesmo tempo... Olha que eu tenho 43 anos, eu já estou nesse meio desde que eu nasci, né? Porque meu pai já era pastor lá na fronteira com o Uruguai, quando eu nasci, já era missionário lá. Então eu sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, Santana do Livramento. Então eu tenho um pouquinho de experiência, tanto minha quanto do meu pai, né? E eu posso falar para vocês que eu me lembre, talvez umas 2 ou 3 vezes, um pastor elogiou de púlpito o som. Uau. Igreja, cara, o som hoje tá show, vamos aplaudir. Eu vi o cara fazer isso e o cara do som chorar, cara. E é um voluntário. Caramba. Que a gente dá bronca, mas não elogia, sabe? Caramba. E eu acho que um dos maiores erros, é duro o que eu vou falar, mas eu acho que um dos maiores erros hoje dos líderes é cobrar de um voluntário como se ele fosse um funcionário. Uau.
Eu acho que tem que ter a cobrança porque a gente quer que eles cresçam. Claro. Mas a gente não pode esquecer que o cara é funcionário. A gente Sim. não sabe que se ele almoçou, Ele é um voluntário. que horas que ele acordou, se ele teve tempo de tomar banho ou se ele veio direto do trabalho. Então, assim, às vezes a gente está numa sala bacana aqui, vai ter um jantar, vai ter um suco, alguma coisa, mas a gente não sabe se o cara que abriu a igreja almoçou hoje, sabe? Tipo, então, são coisas tão pequenas Sim. que motiva essa galera por mais uns 3, 4 meses. É verdade. Então, assim, lá na igreja foi engraçado. Eu lembrei aqui agora. O pessoal da mídia pediu para fazer crachá. Sabe, tipo esse cartão de crédito e LAN mídia. E a cordinha personalizada e tal. Aí o nosso financeiro falou assim, cara, eu acho besteira, vai gastar um dinheiro que não precisa. Aí eu pensei, eu falei, vocês sabem quanto custou a camisa deles? Que eles mandaram fazer uma camisa polo, escrito mídia, tal, staff. Staff não, não sei nem lembro agora, mas acho que é mídia que está escrito nas costas. Aí o financeiro falou, não sei. Eu falei, pois é, aquela camisa eu perguntei, foi R$40. Cada um pagou do seu bolso só para eles estarem organizados e uniformizados. Eu achei que ficou lindo na conferência com o Luciano Subirá e tal. Eles todos felizes. Eu falei, agora um crachá de R$15, se a gente achar que é economia, cara... Aí liberaram, não, tá certo, vamos fazer. Quando os caras ganharam o crachá, era como se fosse ganhar um troféu. É verdade. Sabe? Eu sinceramente não tinha noção da motivação que seria um crachá. Com o nome do cara e LAN mídia. São pequenas coisas que elas fazem um detalhe muito grande, reforçando aquilo que o cara está fazendo de bom. Isso que você falou a respeito do som, né? Todo pastor quer um som bom, né? Todo. Eu até bati um papo com um amigo nosso em comum, que eu falei para ele assim, quais foram os grandes... Eu acho que eu perguntei para ele, os grandes desafios que você tem na igreja, você, a galera do som. Falei, opa, eu também. Mas sabe que é uma coisa... que eu faço aqui constantemente, você falou, e eu acho que isso é muito legal e válido para outros pastores que estão assistindo, que é quando a galera acerta, eu peço para a igreja aplaudir. Excelente. Eu falo bem assim, ó, porque eu sou muito auditivo, então qualquer coisinha, eu não sou músico, mas eu sou muito auditivo. Eu falo, gente, não tá legal, tal, melhor aí. No início do ministério eu era mais duro, mas fui melhor, a gente vai amadurecendo, né? E uma coisa muito legal é que quando o som está perfeito, eu faço questão, pastor Tiago, de falar. Eu não sabia disso, gente. Gente, não sabia mesmo, né? Tá aí a galera, eu faço questão de falar assim, gente, parabéns. E aí, galera, vamos aplaudir essa galera do som aí, todo mundo E outra coisa, tem um grupo aqui da galera da mídia... Não custa nada, pastor. Gente, parabéns, hoje vocês arrebentaram a boca do balão. E de vez em quando vou no individual do cara que mexe no som. Ele, se ouvir isso daí, ele vai comentar aqui. Cara, você arrebentou hoje, ou o som, parabéns. Aí ele manda carinha chorando e tal. Cara, é um detalhe que faz toda a diferença, né? Uma observação muito boa. E isso não funciona só para a equipe da mídia. Para todos as áreas, os voluntários. Eu tive conversando com o Marciano da Alcância. Sim, um amigo nosso em comum. Há uns 30 dias atrás, mais ou menos, eu estive lá para treinar a equipe deles de funcionários da igreja. Ele estava falando para mim sobre algo que ele faz com os voluntários, que eu achei aquele muito legal. Ele, de vez em quando, né, periodicamente, ele reúne os voluntários e ele faz um jantar, um evento específico só para os voluntários da igreja. Uma outra coisa que ele faz, no culto de domingo, ele fala para os irmãos, olha, vocês honram a mim, honram o pastor Luciano, se vocês honram a nós, vocês precisam honrar esse cara aqui, que ele é voluntário. Porque ele saiu do trabalho dele, às vezes nem comeu nada. Excelente. Então, se você quer me honrar, honre a eles. Inclusive, vou pedir para eles ficarem de pé. Aí eles aplaudem. Cara, olha que coisa top. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Pastor Tiago, queria saber o seguinte. Será que eu faço essa pergunta? Claro que eu vou fazer. Eu não sei o que é, né? No meio, 43 anos de idade, né? Nesses 43 anos, sempre servindo a Deus e caminhando no ministério. 2 grandes erros que você cometeu como líder, que você fala, cara, isso aqui eu errei. Pode falar pra gente? Claro, com certeza. Primeiro, eu era muito ruim em delegar. Como eu falei, né, você sabe, eu fui pastor
13 anos de uma igreja, pastor, dirigente. Meu pai era o presidente, mas na verdade ele ia lá de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Então eu acabei sendo o pastor da igreja por uma questão de Deus mesmo. E eu era muito ruim em delegar. Eu era um líder que tentava fazer tudo, né? E eu tive que aprender isso na prática. E uma vez, quando eu finalmente aprendi isso, eu lembro que eu falei com meu pai, pai, eu sou ruim de delegar. E aí aquela coisa de pai, né? De patrão e de pastor, cara, eu sempre te falei isso, sempre te falei isso. E meu pai falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falou assim, meu filho, se você fizer aquilo que outra pessoa pode fazer, quem é que vai fazer aquilo que só você pode fazer? Uau! Então eu vi que isso foi uma chave, uma virada na minha vida, porque, por exemplo, esses dias, nossa reunião empresarial lá na Ilan, que eu lidero, né, chama Empower Empresarial, não saiu o PowerPoint. O PowerPoint não saiu, a pessoa que faz estava ocupada com a equipe americana e tal. Aí o pastor me cobrou, Tiago, o PowerPoint está tudo certo. Aí eu fui ver, falei, caramba, não está certo. E eu resolvendo um monte de coisa, vieram pastores de fora do Rio para participar da reunião, eu querendo dar atenção. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, tinha o Ricardinho, né? Um garoto deve ter uns 16, 17 anos. Falei, Ricardinho, eu preciso de você agora, socorro, cara, eu tenho 15 minutos para fazer o PowerPoint do pastor Felipe, não tá pronto e vai ter que jogar no telão de LED, aquela confusão dos bastidores. Ele, não, pastor, isso aí é mole. E o tal do Ricardinho sentou no computador da igreja e fez um PowerPoint em 10 minutos, coisa que talvez eu faria em 2 horas, né? E aí ele trouxe 4 fundos diferentes. Agora só falta o senhor escolher o fundo que o senhor quer. Isso aqui eu acho que é mais empresarial. E eu olhei para o fundo, olhei para o PowerPoint, olhei para o Ricardinho, eu falei, meu Deus do céu. Então esse foi um erro meu, sabe, que eu tento não cometer, não fazer aquilo que outras pessoas podem fazer, porque existem coisas que a gente como líder, só a gente pode fazer. É verdade. Então isso aí foi um. E o segundo, deixa eu pensar aqui, que foram tantos, né, que a gente... deixa eu ver aqui. O segundo erro que eu acho que eu fiz, que eu cometi, eu tenho certeza, na verdade, foi querer sonhar em pregar em eventos grandes antes da hora. Eu era frustrado. Poxa, fulano nunca me convidou, fulano nunca me convidou, fulano nunca me convidou. E isso me gerava uma tristeza, sabe? Uma coisa, poxa, meu pai não me indica, meu pai não podia me colocar em lugar e outro. E, na verdade, ao longo dos anos, eu posso entender que tem hora que a gente vai chegar em lugar que a gente nunca imaginou chegar, mas existem muitos lugares que a gente sonhava ou até sonha em pregar que a gente não vai pregar. Uau. Então hoje eu entendo, na verdade, que isso é uma proteção de Deus. Porque o que eu estou fazendo com pastores, junto com o Bispo Maurílio e outros amigos, você tem nos ajudado tanto, talvez eu não teria coragem de falar certas coisas se eu tivesse entrado em alguns lugares. Na hora errada na e hora da errada, maneira errada, hora talvez, errada. né? Até isso você está falando, rapaz, que coisa fantástica que o seu pai ensinou, né? Poxa, meu pai não me indicava, ou eu poderia ter me indicado. Ele estava querendo que você construísse a sua história, né? E conquistasse a sua história. Isso é maravilhoso demais. Top, que é isso? Muito bom. Então, beleza, ó, não cometa o erro de centralizar, ser centralizador demais, anota isso daí, porque eu anoto. Eu estou sempre conversando com pastores e eu pergunto, aonde você errou? Porque aí eu vou lá e anoto, e aí eu vou me policiar nisso daqui. Eu vou revelar um segredo meu aqui, gente. Eu até falei para o pastor Luciano Subirá isso. Eu sempre brinco o seguinte, e virou uma regra mesmo, de fato. Foi quando você estiver com alguém que você admira, em vez de tirar uma foto, faça uma pergunta. É verdade. Né? E aí até o Luciano falou assim, cara, legal, mas pode tirar foto também, mas faz a pergunta. Eu falei, então vindo do Luciano Subirá, eu vou tirar a foto também. Mas, na verdade, a gente às vezes acaba tietando pessoas que a gente admira, e é normal. Tem pastores que hoje eu tenho o privilégio de caminhar juntos, que eu falo para eles, por exemplo, pastor Abe Uber. Eu falo, pastor, eu olho para o senhor como uma criança olha para o Homem-Aranha, né? Tipo assim,
E hoje poder estar mais perto, poder ter o contato e falar com ele no WhatsApp, ou enfim, é muito normal a gente querer tirar uma foto, querer postar uma foto, mas uma pergunta, É verdade. ela vale muito mais do que uma foto. É verdade. E uma pergunta boa para se fazer Isso. aonde você errou? Isso. Cara, isso me ensina demais. Eu gosto de aprender aonde o cara errou e eu falo, eu vou ficar. Quando eu escuto que alguém, fulano assim, caiu, errou. Eu falo, cara, essa é a área que eu vou escrever aqui. Eu não vou por esse caminho. Eu fui, pastor, em 2018, eu fui numa conferência nos Estados Unidos e eu fui de visitar o pastor Jimmy Swaggart. Ele com 83 anos orou por mim e tal. Foi muito legal. Nossa. Foi um privilégio assim absurdo, né? E aí, olha o que alguém teve a coragem de falar assim, cara, você foi lá visitar o Jimmy Swaggart? E eu falei, gente, se um pastor de 83 anos não tiver alguma coisa para me ensinar, eu desisto de ser pastor. Que é isso? Né? Então, assim, foi legal, ele orou por mim, profetizou tudo que eu estou vivendo hoje. Uau. Sabe, me chamou para trabalhar lá na equipe dele. Eu balancei porque seria muito confortável financeiramente. E eu falei, pastor, Deus me chamou, eu tenho uma voz no Brasil. E eu não fui chamado por Deus para ser a sua voz no Brasil. Uau. Só que eu fiquei com muito cuidado, porque muita gente não sabe, mas o Jimmy Swaggart, o ministério dele ainda é gigante. Mas a gente mata o cara por causa de um erro ou um pecado, e não, sabe? Ninguém quer saber se houve perdão, ninguém quer saber se o ministério ainda existe. Eu fiquei chocado ao visitar os bastidores, até porque eles queriam me entrevistar, né, para um possível emprego. O ministério de Jimmy Swaggart, que muita gente acha que acabou, arrecada $5 milhões por mês ainda. Uau. Por mês. Aí eu fiquei pensando assim, é uma estrutura fenomenal nos Estados Unidos e um cara que muita gente talvez não sentaria para conversar. Uau. Gente, mas a gente olha na Bíblia a história de Davi. Quem gostaria de sentar com Davi para ouvir as experiências dele? Davi cometeu aí erros no meio da sua trajetória, mas nem por isso deixou de ser né, um instrumento de Deus para tanta coisa, como eu acredito. E tem gente que fala, né? Cara, logo Davi foi segundo o coração de Deus. E eu sempre falo que ser segundo o coração de Deus não é não pecar, né? É reconhecer o erro, consertar a rota e vamos para frente. Exatamente. Que Deus está nos dando muita coisa que eu ensino hoje, com certeza eu aprendi errando, né? Então, assim, eu penso que se o que eu ensino ajudar alguém a não cometer o erro que eu cometi, já valeu a pena. Top demais. Acho isso maravilhoso. É por isso que essa chama no coração de ajudar pastores, ela arde. Eu queria saber, pastor Tiago, se você voltasse lá atrás e encontrasse o Tiago Coelho com 21 anos. Eita. Uhum. O que você diria para ele? É importante você fazer isso, isso, isso. Uhum. Eu faria o seguinte. Eu sempre fui um filho obediente, né? Sempre fui um filho que respeita o meu pai. Até hoje, se ele falar não faz, eu vou considerar, né? Mesmo sendo adulto e tal. Mas eu diria para esse Tiago, em muitas áreas da minha vida, teu pai está certo, sabe? Uau! E tem coisa, e olha, gente, eu não estou falando isso porque meu pai é pastor Silmar Coelho, não. Mas meu pai sempre falou para mim o seguinte, tem coisa que você só vai aprender, você só vai entender que eu estou certo quando você for adulto, e de fato isso é verdade. Você tem filho hoje, Thiago? Tem uma menina de 12 anos. Quando for adulto e pai, né, também, né? Porque quando a gente é pai também, a gente fala, meu Deus do céu. Então, eu vejo que muitas coisas, quase tudo, ele tinha razão. E isso teria me evitado alguns erros. Nossa, que top, cara. E aí as pessoas falam, mas é fácil, que teu pai é Silmar Coelho. Não.
A Bíblia não fala honra o teu pastor, né? O teu pai por causa da posição que ele tem. E a tua mãe. Às vezes teu pai tem problema com álcool, teu pai não é pastor, teu pai não é da igreja, mas ele é teu pai, né? E ele sabe coisas que a gente às vezes com certeza não sabe. E depois de adulto que eu fui entender, meu pai falou uma coisa para mim assim, ele falou, a minha maior dor é ver quando vocês cometem erros que eu cometi. Porque ele falou assim, eu olho para isso, cara, por que eu não... Como que eu não consegui... Ele falou, quando eu fico muito chateado é porque eu vejo os meus erros serem repetidos em vocês. E quando ele falou isso, são coisas que eu só fui entender com 40 anos e não com 21, né? Uau. Infelizmente. Muito bom. Pastor Tiago, diga um livro que você leu que te impactou demais durante a sua trajetória, talvez agora nos últimos meses ou nos últimos anos, um livro que mexeu com você. Fala pra gente. Eu vou falar 2, pode ser? Pode. Um é do meu pastor Felipe. Aliás, vou falar 3, né? Porque eu gosto de ler. Então, um do meu pastor chamado Ordem e Progresso, um livro espetacular, né? Vale a pena ler, não vou dar aqui nenhum tipo de dica. Já vou anotar para ler já. Ordem e Progresso. O Luciano Subirá, por exemplo, acho que comprou uns 2.000 livros desse para liderança, enfim. Outro seria Asas no Coração, que é um livro de liderança do meu pai, que muito top. E o terceiro seria Homem Exemplar, do Larry Stockstill, que é o meu avô pastor, né? É um livro que eu acho que todo homem deveria ler. Muito top, Homem Exemplar, do Larry Stockstill. Muito legal. Cara, olha que coisa fantástica. Ó, em um detalhe de uma conversa, você percebe nas entrelinhas princípios poderosos na vida de alguém. Aqui nesse bate-papo, nessa conversa aqui, dá para perceber a honra no seu coração, honra com relação ao seu pai, honra com relação ao seu pastor e honra com relação ao seu avô pastor. Só que... E, gente, não é da boca para fora, não. Sim, são livros... Tem muitos outros livros que eu li, por exemplo, um livro no primeiro ano do seminário, Seminário Batista do Sul, ali na Tijuca, né? O primeiro livro que o seminário mandou eu ler foi Crer é Também Pensar, né? Do John Stott. Livro fininho, mas excelente. Mas, de fato, tem alguns livros que marcaram a minha vida, inclusive livros seculares, né? Como O Mandamento da Lucratividade, que é um livro de um médico que eu só fui descobrir no final do livro, que é o dono do Habib's. Né? Então, assim, como é que é o nome? Eu não conheço esse livro. Já vou Os Mandamentos da Lucratividade. Eu li esse livro, fui viajar, eu li quase o livro inteiro no avião, porque eu fiquei apaixonado pelo livro. Muito legal, ele conta a história dele, vale a pena. Mas livros assim de liderança, esse do meu pai, top, Asas no Coração. Legal. Ordem e Progresso, acho que muita gente está sofrendo hoje, infelizmente, por falta de ordem, né? Falta de margem, coisa assim muito séria. Top. E também Homem Exemplar, do pastor Larry. Legal. Top. Muito bom, pastor Tiago. A hora tá passando correndo demais, tá vendo? Tá bom bate-papo aqui, né, pastor Tiago? Mas, para a gente poder finalizar, eu queria que você deixasse aqui... Vamos pensar. Você, hoje, recebe esse microfone que, através dele, você pode levar uma frase que vai chegar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai ouvir a sua frase. Que frase seria essa? Boa. Não tente ter aquilo que você não pode ter para impressionar pessoas que não gostam de você, né? Porque eu tenho aprendido o seguinte, tem gente que tenta ter o que não pode ter para aparentar aquilo que não é. E eu tenho visto muita gente se endividar com isso, sabe? Financeiramente, se destruir. Por exemplo, esses dias alguém chegou para mim e falou, cara,
eu não consegui pagar o IPVA do carro, eu não consegui fazer vistoria. E eu fui muito direto. Falei, cara, talvez você não é a fase da tua vida de ter um Corolla. Sim. Né? Então são coisas muito práticas. A minha avó faleceu tem 1 ano e pouquinho, mãe do meu pai. Uma vez ela chegou para mim, ela falou assim, Thiago, eu gosto de você porque você é assim, ó. E eu falei, vó, como assim? Eu sou pão duro? E eu sou o neto mais velho e tal, né? Aquela coisa, o homem pelo menos. E ela falou, não, você é assim, ó, que nem eu. E ela toda orgulhosa, né? Eu falei, eu sou pão duro? Ela falou, ela dava essa, né? Ela falou, meu filho, pão duro não existe. Aí eu, como assim, vó? Ela falou, toda pessoa descontrolada chama o controlado de pão duro. Caramba! E a minha avó, tipo assim, ela aprendeu a escrever e a ler com o meu avô. Ela nunca teve oportunidade de ir à escola, mas ela tinha umas frases assim, tipo, falando dos netos. Eu vou deixar até mais uma aqui, ó. Falando dos netos, bisnetos, aliás. Ela falou, eles são levados, né, Thiago? Eu falei, eles são, vó, eles pulam no sofá, sobe na janela e tal. Aí ela falou, mas criança pode ser levada, não pode ser mal criada. Aí eu conversando com ela, deixava ela falar, eu só ouvia. E ela falou assim, Jesus manda ser como criança no coração, não é na cabeça não. Então assim, eu podia ficar aqui talvez o dia inteiro só falando as frases da Vó Glória. A gente vai marcar um outro bate-papo desse só para ouvir as frases da Vó Glória. Eu quero isso. Muito Agora, top. essa daqui é muito impactante. Todas as pessoas descontroladas chamam os controlados de pão duro. Que é isso, hein? By Vó Glória, né? Deixa eu dar o crédito aqui, né? Muito legal. Gente, que bate-papo gostoso esse. Gostou aí, pastor Thiago, desse bate-papo? Foi bom para você? Para mim foi maravilhoso. Com certeza. Eu vou assistir algumas vezes. Eu sei que eu vou ser abençoado pelo que Deus falou aqui através da gente. Isso é legal. Maravilha, maravilha. Como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais e também os projetos que hoje você está executando, pastor Thiago? Eu acho que fica mais fácil hoje, pelo menos no Brasil, é o Instagram, né? Legal. Pastor Thiago, sem H. Eu brinco que o meu Thiago é bíblico, né? Então, pastor por extenso, Thiago Coelho, Instagram, você me acha no Facebook, acha tudo quanto é lugar. Legal. E aí a gente tá lá, tudo lá e vambora. Maravilha. YouTube, tudo, pastor Thiago. Inclusive acha, né? Aqui esse bate-papo vai ser colocado também no seu canal do YouTube em um projeto que você está lá. Como é que é o nome do canal mesmo? O canal é Pastor Thiago Coelho, mas o quadro é Conexão Café. Conexão Café. Vamos estar lá no Conexão Café. Pode fazer um episódio lá, fica legal. Top demais. Gente, que bom estar com vocês. Deus abençoe muito a sua vida. Prepare o coração, porque vem muito mais novidade por aí no Bate-Papo Liderança. Valeu, Deus abençoe.